Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Nós vamos trabalhar com o substantivo. Sejam todos bem-vindos à aula 1 de português, destinada aos alunos do 6º ano. Substantivo. O substantivo é a classe gramatical morfológica de palavras que nomeiam os seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Além disso, ele inclui nomes de ações, estados, qualidade, sentimentos. Na frase, o substantivo ele funciona como núcleo de uma expressão. O substantivo é uma classe de palavra flexível, ou seja, ele sofre modificações dentro do contexto a qual ele se refere. Outra questão também é que o substantivo é a nossa primeira classe gramatical, que nós estamos estudando, retomando ao nosso estudo das aulas presenciais. Exemplos. João tem 2 carros, mas só usa um deles. Aqui nós temos João, que é um substantivo, e temos carros também, que classifica como substantivo da oração. Estou indo para a Europa. Europa também está aí remetindo ao substantivo a qual ele se refere. Durante a excursão, observei várias aves raras. Nesta oração aí, nós temos excursão, que é um substantivo, se classifica como substantivo da oração, e aves também, que classifica como substantivo. Lembrando que o substantivo é a classe gramatical da morfológica, que sofre flexões, que nós vamos observar no decorrer da aula, essas flexões dentro de cada contexto. Com vontade e alegria, o trabalho fica mais fácil. Então, vamos analisar, dentro dessa oração, quais são as palavras que exercem a função aí de núcleo, dessa oração e se classificam com substantivo, vontade, alegria, trabalho. Outra oração aí que nós temos o cachorrinho da minha vizinha é muito lindo. Então, eu tenho aí vizinha, também é um substantivo, e cachorrinho também é um substantivo. Nessa primeira parte, nós vimos aí o conceito do que é o substantivo e analisamos algumas frases para observar a sua classificação nas orações. O substantivo ele pode ser classificado em substantivo comum próprio e outras classificações. Por exemplo, substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos de forma genérica, ou seja, refere-se a um todo dentro desse contexto. Exemplo, cidade, país, menino, mulher, criança, todas essas palavras aí funcionam como substantivo, se classificam como substantivo. Observamos essas frases. O amanhecer naquela cidade é lindo. Então, cidade é um substantivo comum, se classifica aí como um substantivo comum. Portanto, dá nome aos seres da mesma espécie. O menino estava jogando bola. Também aí nós temos menino, que é um substantivo comum. Refere-se também aí a um ser da mesma espécie. O substantivo próprio, ele já é um pouco diferente do comum. Próprio, ele particulariza este ser dentro do contexto. É usado para nome de pessoas, cidade, países, planeta, instituições, enfim, ele traz uma particularidade ao ser a qual ele se refere. Exemplo, Maria, nome de pessoas, eu tenho São Paulo, eu tenho Marte, eu tenho Pacífico, Americanas, ou seja, nome de capitais, nome referente a instituições, enfim, a continentes, aos planetas, a um monte de países. Então, nós temos aí uma diversidade que o substantivo próprio abrange. Por exemplo, o Brasil é 5 vezes campeão do mundo no futebol. Nessa frase aí, nós temos Brasil, que está classificado como substantivo próprio, dentro, particularizando aí um substantivo ao qual ele se refere, o Brasil.
Substantivo concreto e abstrato. Professora, qual a diferença do substantivo concreto e abstrato no contexto? Bem prático. O substantivo concreto são os substantivos que nomeiam seres de existência própria. Como assim? Eles não precisam de outro ser para que eles existam. Eles, por si só, eles têm vida própria. Por exemplo, a mesa, a cadeira, o celular, o computador. Isso são exemplos de substantivos próprios. Não, substantivos concretos dentro desse contexto. Exemplo, a cadeira de madeira é bonita, então eu tenho cadeira. A porta abriu, então eu tenho porta, aí também é um substantivo concreto. E o substantivo abstrato são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, designam sentimentos, ações e qualidades, dentro desse contexto. Ou seja, são substantivos que precisam de um outro ser para existir, Os sentimentos, as ações, as qualidades. Eu só tenho saudade de algo ou de alguma coisa. A bondade de uma pessoa é medida pelas suas atitudes. Eu tenho medo do escuro. Então, na primeira oração, a bondade de uma pessoa é medida pelas suas atitudes. Bondade. Bondade aí é um substantivo abstrato. Eu tenho medo do escuro. Então, medo é um substantivo abstrato. Outra classificação que o substantivo recebe é substantivos simples e substantivos compostos. Os substantivos simples, eles são formados por um único radical, na sua formação da palavra, de uma única palavra. Homem, castelo, medo, dentre outros, são vários, E os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical na formação da palavra. Por exemplo, guarda-roupa, cachorro-quente, couve-flor, beija-flor, amor perfeito, são inúmeros, São inúmeros substantivos compostos. Observando que o substantivo composto é quando eu tenho mais de um radical na formação da sua palavra. O substantivo primitivo e o derivado. Os substantivos primitivos eles designam substantivos que não são derivados de outras palavras, São aqueles que não vêm ou não provêm de outra palavra da língua. E o substantivo derivado, o próprio nome diz derivação, ele vai receber aí um sufixo, para ser agregado à sua palavra, e vai designar substantivos formados a partir de um substantivo primitivo existente já no idioma. Exemplo, nós temos aqui primitivo e exemplos dos substantivos derivados. Por exemplo, terra, território, fogo, fogueira, luz, luminosidade, livro, livraria. E nós temos uma diversidade, de substantivos primitivos e substantivos derivados. Substantivos coletivos. Quais são esses? É outra classificação que o substantivo recebe. Eles designam gramaticalmente o conjunto de objetos da mesma espécie, ou seja, todos aqueles seres, objetos da mesma espécie, representam um conjunto da mesma espécie, de objetos da mesma espécie, eles são considerados como os substantivos coletivos. Por exemplo, acervo de quadros, álbum de fotografia, de figurinhas, arquipélago de ilhas agrupadas em uma mesma região, alcateia, grupo de lobos, bando, grupo de pássaros, cardume, grupo de peixes, colmeia ou enxame, grupo de abelhas, e nós temos uma diversidade, biblioteca de livros. Então, quando você observa dentro do contexto, um substantivo que representa esse conjunto, de objeto da mesma espécie, nós vamos classificá-los como um substantivo coletivo. E aí nós vamos observar aqui um poema de Fernando Pessoa, quando as crianças brincam, para observar a importância que os substantivos remetem dentro do contexto ao qual ele está inserido. Quando as crianças brincam, eu as observo brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém.
Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. Então eu quero que vocês, quando estiverem assistindo essa aula, que observem aí, circulem, retirem, né, as palavras que são classificadas como substantivo dentro do contexto ao qual nós estamos trabalhando aí, que é o poema Quando as Crianças Brincam. A persistência é o caminho do êxito. Essa mensagem, esse pensamento que eu trouxe para vocês nesta aula, nesta videoaula, que é importante que nós possamos persistir, né, para que nós possamos obter êxito nos nossos sonhos e tarefas do dia a dia. Então, desejo a vocês bons estudos, façam as tarefas, assistam às aulas, né, para que o aprendizado esteja sempre com vocês. Até a próxima aula.